FortiLink ele serve para a gestão dos switches. Vamos falar também do FortiSwitch e o FortiAP, que é o Access Point. A nossa agenda, nós vamos falar da criação da interface FortiLink. Vamos falar da autorização e provisionamento do FortiSwitch e do FortiAP. Também vamos aqui falar sobre configuração de VLANs, SSIDs e políticas de rádio.